Bem, vamos então à nossa primeira aula a respeito de Karl Marx. Mais propriamente a respeito de Karl Marx a partir do Capital, do livro Capital. Ou, digamos assim, né, da obra O Capital, dividida em vários livros. Vejam só. A ideia básica inicial que você precisa levar em conta para adentrar o mundo de Marx, que na verdade é o nosso mundo ainda, em todas as mudanças. Eu até acho engraçado quando as pessoas dizem, Marx pensou no século XIX, agora... como se nós não estivéssemos mais no capitalismo e como se o capitalismo de hoje, né, não tivesse as mesmas, ou digamos assim, as crises que Marx viu. Mas vamos lá, vamos adentrar o mundo de Marx, que é o nosso mundo, eu insisto nisso. Um dos primeiros pontos iniciais que os economistas costumam deixar de lado, às vezes até mesmo, ou na maioria das vezes, os sociólogos e politicólogos, mas nós filósofos não podemos começar por outra via, porque isto é a base da compreensão toda do materialismo de Marx. Porque o materialismo de Marx, ele é um materialismo que é diferente do século 17, 18, e é um pouco diferente do que nós hoje chamamos de materialismo, uma vez que hoje nós tendemos a falar em fisicalismo. Vejam só, quando a gente fala em materialismo, a ideia é uma discussão em metafísica, em, digamos assim, numa ciência, ou numa teoria, ou numa narrativa, para além da narrativa da física. De modo que as pessoas logo vão para o século XVIII, porque é o que elas têm como sendo o materialismo no senso comum. O importante é a matéria, o fato básico é a matéria. Matéria aí em oposição a espírito, ao espiritual e ao material. Quando eu estou falando de ideias e sentimentos, eu estou no âmbito da produção do meu espírito, ou do espírito da humanidade. Mas quando eu estou falando em matéria, eu quero pegar coisas físicas. Isso aqui, este pincel é físico, eu apanho. Esta é mais ou menos a ideia. Então Marx é um homem apegado à matéria. Aí você começa a ler o Marx e não vê ele falando de matéria. Ele começa falando de valor. Caramba! Eis o primeiro problema. É que esse tal de materialismo histórico, materialismo dialético, os caras falam nisso, mas eu não vejo o Marx falar de matéria. Eu não vejo ele falando de átomos. Eu não vejo ele falando de elétrons. Eu não vejo ele falando de corpos, né? Ele fala, mas é muito pouco. Mesmo a mercadoria, né?
a mercadoria. Ele não fala de arroz, feijão, casa. Ele fala, mas não parece ser um homem do materialismo. Porque, na verdade, ele está preocupado em falar numa coisa que é esquisito, que é espiritual, que é o valor. É o valor. Onde é que, né? O valor não é material. O valor está nas coisas, mas ele não é as coisas materiais. Então já não estou entendendo o Marx por aí. Este é o problema. Este é um dos primeiros problemas. Esse é um dos primeiros problemas. É que o materialismo do Marx diz respeito às relações sociais. Diz respeito a coisas que são objetivas, tão objetivas quanto a matéria. Elas causam impacto tanto quanto quando uma matéria bate na outra, mas ela não é matéria batendo na outra. Ela é objetiva, mas imaterial. É o valor. O valor tem um poder tão objetivo quando você choca dois caminhões. Mas, quando você vai observar o valor, não há pedaços de matéria quebrados pelo choque. Sacaram? A objetividade às vezes está presente na materialidade. Em geral, a gente se acostumou em pensar aquilo que é objetivo, ou seja, para além de nós, como sendo a matéria. Mas o Marx está preocupado exatamente na objetividade e não na matéria. É por isso que a discussão do Marx é uma discussão que é herdeira de uma área para além da física. Exatamente a metafísica. Ela é herdeira, por quê? Porque o Marx vai tentar tratar de problemas relativamente metafísicos, mas de uma outra maneira, ou seja, com um grau de objetividade como se eles fossem físicos. E este é o drama dele ao querer entender o valor. Como é que é o valor? Não é? Preocupado também com o valor, mais tarde um filósofo chamado Nietzsche, também alemão, Marx é do começo do século XIX, Nietzsche é da metade para frente, Nietzsche vai dizer: o homem é um animal que valora. Esta é a característica do homem, não é? Botar valor nas coisas. Isto me importa, isto não me importa. Isto é interessante, isto não é interessante. Isto aqui eu quero, isto aqui eu não quero. Isto aqui é muito, muito valoroso. Isto aqui eu não dou valor nenhum. O homem é um animal que valora. Se Marx pudesse ter lido Nietzsche, mas ele não pôde, ele diria: este cara aí, este bigodudo, eu sou o barbudo, ele é o bigodudo. Este bigodudo está falando uma coisa interessante. Só que ele está jogando nas costas do homem aquilo que eu penso que está nas costas
das relações que o homem criou para produzir a sua vida. Não é o valor de fulano de tal que diz, isto me importa. Não é isto que eu quero. Eu quero o valor de algo que parece que está dando todo o parâmetro para todos os valores, que é o valor dos produtos que vão para o mercado competitivo, o típico mercado capitalista. E aí Marx vai fazer uma diferença, ou faz uma diferença entre aquilo que é o valor de uso das coisas e o valor das coisas no mercado, o valor de troca, o valor pelas quais elas são trocadas. Esta é a primeira distinção que Marx tem que fazer naquilo que ele chama de mercadoria. Quando você tem um objeto, um produto das mãos humanas, olha que bonitinho, ó. Um apontador de joaninha. Isso aqui, gostei dele. Tem um valor, para mim, que é o valor que todo apontador tem. Ou ele aponta, ou ele não aponta. Eu posso achar bonitinho, eu posso enfeitar minha mesa, eu posso mostrar para minha netinha, né? Mas o valor para mim não é simplesmente um valor estético que vai agradar a minha netinha. O valor para mim é que eu preciso de pegar esse lápis aqui, botar ele aqui dentro e ele apontar. Se ele me quebrar a ponta desse lápis, o valor de uso dele é pequeno. Talvez eu deixe aqui em cima da mesa só para agradar minha neta, mas não vou usá-lo. Mas na hora que eu fui na loja comprar este apontador de joaninha, ele não estava lá com um preço relativo ao meu valor de uso, mas ele estava lá com um preço relativo ao valor de troca, o valor de mercado dele, que é diferente do valor de uso. Porque o valor de uso, ele está muito relativo à utilidade que cada um de nós deposita nos objetos. Se eu vou até a loja e eu tenho 3 apontadores aqui em casa e compro mais um, é óbvio que, né, se eu tiver 3 apontadores bons com mais um, é mais um. Estou esbanjando. O valor de uso, né, valor de utilidade, não é tão grande. Eu tenho 4 apontadores. Mas lá no mercado, o preço dele, a quantidade de dinheiro que eu tenho que pagar por ele, lhe dá o valor que ele tem neste ambiente chamado mercado, que é um ambiente de troca. Por que troca? Porque eu vou lá pegar o apontador. Mas o dono da loja, ele precisa que eu compre esse apontador para que ele pegue o dinheiro e troque por arroz e feijão que ele vai comer. E este valor não é o da utilidade do arroz e do feijão e a utilidade do apontador. É um outro valor. É o valor pelo qual as coisas podem ser intercambiadas no mercado. E este valor
pelo qual as coisas podem ser intercambiadas no mercado, ou seja, na loja, faz parte do mercado, é o valor de troca, e ele não é material, ele não é matéria, ele é objetivo, porque se ele não fosse objetivo, eu chegava lá e eu punha o preço, mas não sou eu que ponho o preço, não é o dono da loja que põe o preço, são as relações criadas no mercado que põem o preço. Então, o valor que está relativo ao preço, ele é objetivo. Caiu na cabeça do dono da loja e caiu na minha cabeça. Não é subjetivo. Não, mas, no entanto, não é material. Há átomos aqui, matéria. Há átomos no arroz com que ele vai trocar por isso. Mas não há átomos no valor. O valor é objetivo, tem força sobre nós. No entanto, ele não é material. Olha que interessante isso. Olha como o materialismo de Marx leva para questões de objetividade e de relações sociais, e não de matéria. Relações sociais por quê? Ora, porque esta troca entre arroz, que o dono da loja vai comprar para ele comer, com o dinheiro que eu paguei do apontador, isto é uma troca de mercado, que implica o quê? Nas relações sociais que mantêm a existência dessa coisa chamada mercado. Mercado não é uma loja, uma feira, um shopping. Mercado são as relações sociais que fazem com que este apontador possa ser trocado por arroz. Eu comprei esse apontador, paguei, o dono da loja pega o dinheiro que eu paguei e compra o arroz. O dinheiro é o equivalente universal. Ele fez apenas o papel de poder fazer com que eu trocasse, ou o dono da loja trocasse, apontadores por arroz. Só isso. E como é que eu descubro a maneira pela qual? Essa é a pergunta do Marx. Como é que eu descubro a maneira pela qual eu posso trocar esse apontador por arroz? Como é que eu posso descobrir o valor de troca das mercadorias? Eu sei que a gente não lida com valor, eu sei que a gente lida com o preço. Mas o preço, para o Marx, é originário do valor. O problema todo é entender o valor. Depois, o preço é outra questão. O preço depende de muita coisa. Mas, na base, eu tenho que ter valor. Eu tenho que saber quanto vale isto para poder trocar pelo arroz. Senão, eu não consigo trocar. Então, o problema não é o valor de uso das mercadorias, a utilidade delas para mim. A utilidade delas para mim faz com que eu vá até a loja. Mas lá na loja, a utilidade desaparece e o valor de troca emerge, porque é ele que é importante para que o dono da loja possa me dar o apontador, pegar meu dinheiro e ir buscar o arroz dele. Fazer a troca entre arroz e apontador. Ele pega e me vende o apontador por R$10. E quanto de arroz
ele consegue com 10 reais? Ou, em outras palavras, como é que ele faz para ter uma quantidade de arroz equivalente a este apontador que ele me vendeu? Qual é a equação que se estabelece? Esse é o problema. E Marx não precisou pensar muito para resolver esse problema, porque outros carinhas da época, ou de uma época um pouco anterior, já haviam equacionado este problema. Um carinha chamado David Ricardo e outro carinha chamado Adam Smith. Eles passaram para a história como economistas, mas eles eram filósofos sociais. E talvez por isso tenham chegado na questão do valor. E eles falaram o quê que o Marx absorveu? O quê? Sim. E eles falaram para o Marx, deixaram escrito para o Marx, e o Marx nas bibliotecas falou, tá aqui, ó. A resposta eu já tenho. É a quantidade de trabalho embutido aqui e a quantidade de trabalho embutida no arroz. E como é que eu faço a mensuração desse trabalho? Pelas horas de trabalho. Quanto que foi gasto de horas de trabalho para fazer o apontador? Eu marco e depois eu vou lá no arroz e vejo quantas horas se levou para produzir tanto de arroz. 1 saco, 2 sacos, 3 sacos. Desde a plantação até a colheita, até trazer ao armazém. Estas horas eu posso mensurar. Elas são mensuráveis. Então, portanto, há possibilidade de equação. Há possibilidade de dizer, por exemplo, que este apontador equivale a 2 sacas de arroz. Um apontador chiquinho, né? Bonitinho, 20 reais. Com ele, com 20 reais, eu vou lá e trago 2 sacas de arroz. 10 reais cada um. Como é que foi feita a equação para se chegar a esta equivalência de preço, 2 por 1? Através das horas de trabalho. Esta é a primeira ideia. Separar o valor de troca do valor de uso e estabelecer uma equação. Nós estamos no campo do quê? De um materialismo que não visa nem arroz, nem matéria plástica de apontador. Visa o valor, a relação social que se estabeleceu entre o dono da loja e o vendedor de arroz, a relação social de 2 homens, mas que ficou encoberta por uma relação entre objetos, entre mercadorias, o arroz e o apontador. O apontador se põe no lugar do dono da loja e diz para ele, ô, meu querido, eu sei que é uma relação social, eu sei que relações sociais são travadas entre os homens.
Mas não adianta você ir até lá sem eu aqui. E não adianta o dono do arroz vir até aqui sem o arroz. Na verdade, a relação social está nublada, está encoberta por uma relação entre coisas, arroz e apontador. O mercado abafa os homens e faz com que as coisas criem pernas e comecem a dialogar entre elas. De modo que o apontador diz: olha, eu estou aqui sozinho e vim buscar vocês dois. Vocês duas aí. Aí, uma saquinha de arroz e a outra saquinha de arroz, uma olha para outra e fala: nós. Ele fala: vocês duas. Eu vou ficar por aqui, né? Eu quero fazer, né, uma troca. Eu quero ser, né, equivalente com vocês duas. Repare que o apontador não é trocado com o dono do arroz. É trocado comigo, um terceiro que não vende arroz. Mas os homens não importam mais. Por quê? Porque as mercadorias estão conversando entre elas. Se eu, que comprei o apontador e gastei meu dinheiro, o que eu vou fazer não importa. O que importa é o que o apontador vendido pode fazer para trazer 2 sacas de arroz para quem vendeu o apontador. Então as mercadorias começam a comandar a vida dos homens. E a troca no mercado começa a ser a verdadeira vida. E a vida dos homens, uma vida secundária, que só tem sentido a partir da vida do mercado. Sacaram? Marx vai chamar uma parte desta conversa de fetiche da mercadoria. Porque veja que a mercadoria, ela está enfeitiçada, ela está ganhando vida a partir da existência do mercado. Né? Porque é ela que está comandando as ações. O homem vai buscar o arroz porque conseguiu, né, que o apontador viesse para mim. Se o apontador empacasse, falasse: não vou, não tem jeito. Não, como o professor Paulo, não vou mesmo. Não fui com a cara desse homem, não vou mesmo. Mas se ele vem, ele permite que a saca de arroz também vá. Então, as mercadorias estão enfeitiçadas. Sacaram? Pegaram a primeira ideia? Pegaram? Então, nós vamos depois para uma outra aula para continuar discutindo o valor. E, principalmente, a ideia de fazer com que haja uma equivalência entre horas de trabalho para produzir o apontador e horas de trabalho para produzir o arroz. E aí sim, nós vamos sair de David Ricardo e Adam Smith para entrar efetivamente na ideia que o Marx põe dentro desse sistema. Tá bom? Por enquanto é isso. Daqui a pouco, na outra aula, a gente volta.